E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2020 que fala sobre calorimetria e a questão diz o seguinte: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir a taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por quilograma vezes Kelvin e a densidade de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo da redução de temperatura da água do aquário? Primeiro, separando as informações que a gente tem, para ter uma melhor visão da questão, o que a gente pode tirar aqui, ó? A questão nos deu a potência do equipamento de aquecimento, que é 50 watts. Me deu também o volume de água que a gente tem no aquário, que é um volume de 50 litros. Outra informação também que a questão me deu foi o calor específico, que vale 4 kJ sobre quilograma vezes Kelvin. Me deu ali a densidade da água, que é uma densidade de 1 kg por litro. E por último também nos deu o tempo, né, que vai ser desligado o equipamento ali, é tempo de 1 hora. Bom, com as informações que a questão me deu, ela me deu potência, calor específico, fala de aquecimento. A fórmula que a gente pode utilizar é a fórmula da potência, onde potência é igual à quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Vamos lembrar que potência é uma relação de energia por tempo, ou de trabalho por tempo, né? E no caso, como a gente está falando de aquecimento, essa energia aí acaba sendo calor. Como a questão me dá o calor específico, né? A gente tem que lembrar que esse calor seria a quantidade de calor sensível. Então a gente pode reescrever essa fórmula da potência como sendo o que macete em cima, né? O calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura dividido pelo intervalo de tempo. Então, basicamente, essa é a equação que a gente vai usar, né? Lembrando que eu abri a quantidade de calor na fórmula ali do que macete. Como eu quero calcular a variação de temperatura, né, o quanto a temperatura cai, a redução aqui como a questão fala, eu vou isolar ela, passando todas as informações para o outro lado, né? Então, o tempo que está ali dividindo vai passar multiplicando, aí vai ficar então assim, ó, tempo vezes potência, dividido pela massa vezes o calor específico, tudo isso é igual a variação de temperatura. Então, na verdade, a equação que eu vou usar, ela vai ter esse formatinho aqui. Eu só organizei a equação para ficar mais fácil da gente visualizar. Todos os dados eu tenho ali, potência, tempo, massa e calor específico, ou tenho como encontrar, né? Só que antes da gente resolver a questão, eu quero que vocês entendam por que exatamente a gente vai usar alguns valores e as unidades ali a gente vai ter que dar uma mexida antes de colocar na fórmula, mas a fórmula em suma é aquela ali. Bom, primeiro vamos entender o seguinte: a questão me traz um problema onde eu tenho um aquário e esse aquário ele tem 50 litros de água. Eu preciso manter a temperatura desse aquário constante, então eu uso um equipamento ali que a questão fala, um equipamento de aquecimento, vamos supor que seja isso aqui o equipamento de aquecimento, ó, onde esse equipamento de aquecimento ele libera uma quantidade de energia, uma quantidade de calor numa taxa de 50 watts, aquecendo a água desse aquário. Porém, a água desse aquário, assim como qualquer coisa, ela também irradia calor, ela libera calor. E aí que vem o detalhe, olha só, a questão me disse que se eu utilizar um equipamento de 50 watts, eu consigo manter a temperatura da água constante. E ela manda eu considerar que essa perda é praticamente constante, né? Ou seja, o quanto de calor essa água perde é uma taxa também constante. E por que um equipamento com essa potência consegue suprir a taxa de resfriamento do aquário? Porque justamente o aquário
ele perde calor numa taxa de 50 watts de potência também. Então, basicamente, o que ele ganha da máquina, ele libera para o meio, não tendo nenhum aumento de temperatura, nenhuma diminuição. Porém, o problema, ele pede para eu calcular quanto de temperatura, quanto vai variar a temperatura desse aquário se eu desligar o equipamento. Ou seja, a potência de perda é 50 watts. Por isso que eu vou usar exatamente 50 watts ali no cálculo, porque é tanto a potência do equipamento para manter a temperatura do aquário, quanto a potência de perda de energia que esse aquário tem como um processo natural ali de refrigeração, de taxa de perda de calor. Outros ajustes importantes que a gente tem aqui é o tempo, né? O que acontece? A potência que a gente está usando de watts é uma relação de joules por segundo, então o tempo ele não pode ser em horas, na conta ele tem que estar em segundos. Aí no caso, a gente sabe que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então esse é o valor que eu vou botar na conta. Para quem não sabe que 1 hora equivale a 3.600 segundos, era só multiplicar por 60, né? 2 vezes. 60 para passar de horas para minutos e 60 para passar de minutos para segundos. Acaba chegando aí nos 3.600. Outra coisa, quando a questão me diz que a densidade da água é 1 kg por litro, basicamente ela está me dizendo que é 1 por 1, ou seja, se eu tenho um aquário, deixa eu trocar a cor da caneta aqui para ficar melhor, se eu tenho um aquário onde o volume desse aquário é de 50 litros de água, eu posso dizer que a massa desse aquário é de 50 kg, porque a densidade é 1 kg para cada litro. Se eu tenho 50 litros, consequentemente eu tenho 50 kg. Então, essa informação de volume aqui, ó, ela serve para quê? Ela serve para eu, junto, né, com essa informação aqui de densidade, para eu entender que a massa desse aquário, uma massa de água, é de 50 kg, tá? E por último, uma informação bem importante também é a questão do calor específico. Olha só, o calor específico ele tem uma unidade aqui, ó, de massa de quilogramas. Isso indica que a massa que eu tenho que trabalhar tem que ser em quilogramas. Perfeito, a gente já sabe que a massa é 50 kg. Ele me mostra que a temperatura ela vai dar em Kelvin. Mas quando a temperatura a gente trabalha em variação, não importa se é Kelvin ou se é Celsius. É uma pegadinha que algumas questões fazem, mas a gente tem que lembrar o quê? Que a variação de temperatura em Celsius ela é numericamente igual à variação de temperatura em Kelvin. Ou seja, se a gente falar em variação, que é o caso aí dessa questão, a gente está trabalhando com variação de temperatura, Celsius e Kelvin vai acabar dando a mesma, tá? Mas eu não posso trabalhar, por exemplo, com Fahrenheit, tem que ser Celsius ou Kelvin quando a gente fala aí de variação. E por último, e era o detalhe que a gente tinha que se ligar, é que a energia aqui, ó, ela está em kilojoule. E como eu disse, watts é uma relação de joules por segundo. Assim como eu não posso usar o tempo em horas, eu não posso usar a energia em kilojoule, eu tenho que passar para joule. E como que eu faço isso? A gente tem que lembrar que 1 kJ equivale a 1000 joules. Então, para fazer ali a troca, basta eu multiplicar ali por 1000. Então, o calor específico, que é 4 kJ por quilograma Kelvin, ele vai acabar sendo 4.000, né? Porque eu tenho que multiplicar por 1000, 4.000 joules por quilograma Kelvin. Percebe que eu só mexi na unidadezinha da energia, ó. Eu só mudei a unidade de energia que antes estava em kilojoule e agora está em joule. Foi o único ajuste que eu tive que fazer. E é uma coisa importante porque se tu não lembrar de fazer isso, o teu cálculo vai dar todo errado. Então agora eu vou só botar as coisas na fórmula e terminar a conta. O tempo então é 3.600, a potência é 50 watts, a massa é 50 kg e o calor específico é 4.000. Olha só, a gente fez todos esses ajustes e algumas coisas se cortam. Esse 50 corta com esse 50. A gente pode cortar 2 zeros aqui embaixo com 2 zeros aqui em cima. E basicamente a minha conta então vai ficar variação de temperatura igual a 36 dividido por 40. Agora é só fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, tu vai encontrar o valor de 0,9. Aí, como eu disse, 0,9 é a variação. Isso poderia ser tanto 0,9 Kelvin
ou 0,9 graus Celsius, tanto faz, porque quando a gente fala em variação, acaba dando na mesma. Como a resposta está mostrando as alternativas em Celsius, não vai fazer muita diferença, a alternativa acaba sendo C ainda assim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, é uma questão cheia de detalhezinhos aí pra gente cuidar. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!